Olá, juventude filhos do Rei, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça sobre a vida de cada um de vocês. Então, hoje, quarta-feira, pregadores da madrugada. Então, hoje, quarta-feira, às 3h40 da manhã, continuamos no nosso propósito. Se você quiser ser um pregador da madrugada, junte-se a nós para estarmos intercedendo pela juventude. Continuamos aqui meditando no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 28, a lamentação sobre o rei de Tiro, certo? Será que nós conseguimos ver Satanás e sua queda nesse texto de Ezequiel 28, onde nós vimos que a grande derrota de Satanás não foi a queda do homem? Na realidade, nós erramos. Na realidade, a grande vitória de Satanás não foi a queda do homem, porque com a queda do homem, Deus se tornou a semelhança do homem caído, como nós vimos em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 3. Porque, na realidade, com a queda do homem, se tornou a grande derrota de Satanás. Por quê? Porque a mesma ação, a mesma atitude que Satanás teve para a queda do homem, que foi entrar na serpente, com a queda do homem, Deus entrou no homem para redimi-lo da sua queda e do seu pecado. Isso é importante, então, nós pontuarmos. Então, será que nós conseguimos ver Satanás e sua queda em Ezequiel 28? Por quê? Porque é uma lamentação sobre o rei de Tiro. E uma lamentação é um cântico fúnebre. E será que nós podemos relacionar um cântico fúnebre a um ser espiritual? Bom, então, a morte veio como? Pelo pecado. E o pecado aconteceu aonde? No Éden. Por quem? Adão e Eva. Como? A serpente enganou Eva. Então, Satanás está ligado diretamente à queda do homem e, em consequência disso, à morte. Porque a morte é consequência do pecado do homem e o pecado do homem é consequência da ação deste ser caído, deste ser maligno, certo? Então, a Bíblia em Ezequiel 28, ela não faz apontamentos diretos a um ser maligno espiritual, mas sim uma lamentação ao rei do Tiro. Então, como nós podemos ver Satanás e sua queda nesse texto? Como nós vimos ontem, depois de Jesus e depois do Novo Testamento, nós temos agora um amplo e claro entendimento que a atitude, a ação humana, ela pode ter sim uma inspiração maligna. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 21, diz assim: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Por quê? Porque Jesus está ensinando que as coisas que são de Deus não se conquistam, não se acessam, não se vive sem que se padeça, sem que haja aflições, sem que passe por tribulações, certo? Por que, irmão Moisés? Porque as coisas que se vivem, as coisas que se acessam, as coisas que se conquistam, sem que se padeça, sem que se passe por tribulações, sem que se viva aflições, são coisas dos homens, coisas de um coração caído, coisas de pessoas caídas, como o exemplo de a tentação de Jesus em Mateus capítulo 4. Quando Satanás ofereceu a Jesus que ele vivesse, acessasse, conquistasse algo, sem que se padecesse, sem que passasse por provações, sem que houvesse tribulações. E isso é facilmente identificado como uma ação de pessoas com um coração caído. Pessoas com a atitude de um coração caído, certo? Mas interessante que nesse mesmo texto de Mateus, capítulo 16, versículo de número 21, Jesus diz que ele convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões, dos principais dos sacerdotes e dos escribas. Agora uma pergunta:
Aonde ficavam os anciões, principais dos sacerdotes e os escribas? Eles ficavam no templo, porque são pessoas que falam de Deus, mas têm o seu coração caído pela vaidade da posição e do poder. É a mesma coisa que aconteceu com Satanás. Lembra de João Batista, que pregava raça de víboras? Exatamente. Às vezes, a grande oposição que você vai viver na vida, no chamado, no propósito de Deus, né? Daquele que luta, vive para que não seja derrubado, que a sua vida não caia pela vaidade, pelo orgulho, pela soberba do seu coração. Infelizmente, às vezes, o grande combate vai ser com pessoas que falam de Deus, mas têm o seu coração caído pela vaidade, pelo orgulho da posição e do poder. Certo? Eu quero deixar aqui uma palavra na epístola de 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 14, que diz assim: homens, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Então, um forte abraço, Deus abençoe. Continuamos aqui, pregadores da madrugada.